Te agradeço em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Você pode sentar, meu irmão. Abra sua Bíblia na primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Primeira de Pedro 3, a partir do verso 8 até o 18. Quem serve água, pastor, tem uma bênção dobrada, né? Se servir suco, aí é triplicada. Amém, estou brincando, meu irmão, pelo amor de Deus, nem adianta providenciar o suco de pitanga, não se aprende, não. Primeira de Pedro 3, a partir do verso 8, a igreja achou? Diga amém. Acompanha aqui comigo no telão também, que diz assim, tá bom? Concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar. Demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai. Porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e persevere nela. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ora, quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer, porque viveis em injustiça, sereis felizes. Diga amém. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias, porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Verso 18. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Você pode dizer amém? Quem está escrevendo isso? Pedro, apóstolo Pedro. Paulo deixa inúmeras cartas e vocês sabem que eu sou fã de Paulo. Paulo é o cara. Mas Pedro também deixa coisas escritas. Apesar de não ter a mesma eloquência de Paulo, a sabedoria de Apolo, que não deixou nada escrito, porque o cara era sábio, mas não deixou nada escrito. Mas Pedro também dá a sua contribuição espiritual, teológica, de vida no altar diante do Senhor. Esse Pedro é um dos 3 discípulos de Jesus mais próximos do Senhor. De todos os 12, 3 se destacam, sendo eles Pedro, Tiago e João. E sendo João aquele discípulo a quem Jesus amava, que reclinava a cabeça no ombro do mestre e perguntava do mestre quem é que iria lhe trair. E sendo Pedro o vocacionado a liderar a igreja em Jerusalém após a morte, ressurreição e a ascensão do Senhor até os céus. Esse Pedro, por várias vezes, é tido como alguém explosivo, intempestivo, irritado, com respostas muitas vezes ásperas, duras, e me parece um cara, por vezes, um pouco
fora de si ou descontrolado. Por exemplo, bota um pad aí, irmão. Cadê o pad? Eu já não ia conseguir continuar a pregação. Agora aí. Olha. Maravilha. Bota um pad aí. Esse cara é o que, diante dos chacais chegarem até Jesus para o levar preso para o seu martírio na quinta-feira, sua morte na sexta-feira, ele olha um dos servos do sumo sacerdote, por nome Malco, retira a sua espada da bainha e fere Malco na sua orelha. Jesus pede para ele guardar aquela espada, não lançar fora, guardá-la. Coloca a orelha daquele que queria virar sacerdote um dia de volta no lugar. Não sei se você sabe, mas lá em Êxodo fala que um sacerdote, em Números, perdão, ele tinha o óleo ungido na ponta da orelha. Aquele homem não podia ser sacerdote com a orelha cortada. Mas aí Jesus coloca tudo de volta no lugar. E aqui eu já declaro sobre a sua vida que o que está fora do lugar vai voltar para o lugar. E fala a Pedro, olha, quem com a espada fere, com a espada vai ser ferido. Quem com ferro fere, com ferro vai ser ferido. Esse mesmo Pedro também dá uma resposta espiritual diante do questionamento de Jesus. Quando Jesus envia os discípulos, eles retomam até Jesus e Jesus pergunta assim, quem é que eles estão dizendo que eu sou? E aí um responde, tu és Elias, estão dizendo. Tu és João Batista, estão falando. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro é o primeiro a dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e, Pedro, abençoado és, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito. A rapidez, a agilidade de responder. É esse mesmo Pedro que está disposto a morrer por Jesus, mas na noite da traição de Jesus, nega Jesus por 3 vezes. Não, eu não conheço ele. Não, eu não pareço com ele. Não, eu não sou seguidor dele. O galo canta. Pedro relembra que Jesus havia dito que aquilo iria acontecer. E diferentemente de Judas Iscariotes, que teve remorso por trair Jesus e lançou-se de um precipício, não se enforcou, lançou-se de um precipício. O se enforcou fica por Cine Teatro de Nova Jerusalém, ou José Pimentel, né? O Jesus que era mais velho do que Maria, o filho que era mais velho que a mãe, com todo respeito, era um ator gigantesco, mas aquele Jesus ali, Maria olhava assim, rapaz, eu acho que é o avô de Maria, mas enfim, vamos embora. Fica para essas questões hollywoodianas, cinematográficas. O Pedro não, ele nega Jesus, mas se arrepende. E ao arrepender-se, Jesus lá na frente pergunta 3 vezes a ele, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Quem estava naquele momento ali do zoe, eita glória a Deus. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E ele lidera a igreja de Jerusalém. É um cara intempestivo. Se eu fosse comparar ele com alguém aqui na igreja, eita, os irmãos Cássio já abriu um sorriso. Cássio seria um Pedro. Irmão Alexandre seria um Pedro. Ele que puxa a espada e eu vou dar-lhe, mas pastor, eu vou dar-lhe uma espadada. Né? Pastor Leandro está mais para Paulo. Só não tem, a Paulo era pequenininho. Ele é não. Por causa da cabeça, não, gente, que é isso. Muito inteligente. Não. Intempestivo. E não há dificuldade nenhuma, é uma característica, é uma personalidade de alguém. Mas mesmo as pessoas que são mais irritadiças, mesmo as pessoas que são mais explosivas ou intempestivas, Deus é capaz de mudar para que no momento certo
essa pessoa, quando confrontada, perseguida, também dê as respostas com um coração brando, com um coração calmo, com um coração alegre. E é sobre a história de transformação que Pedro viveu que eu quero trazer hoje. E o quanto Pedro nos ensina, através dessa transformação que ele viveu, de um homem mais explosivo para um homem mais brando, para um homem mais manso e humilde, o quanto ele nos ensina que Jesus é a resposta para as nossas demandas e Jesus é a nossa esperança de transformação. Quantos aqui podem dizer amém? Diga para quem está do seu lado assim: Jesus é a tua resposta, Jesus é a tua esperança e vai te transformar. Quantos creem, digam amém? Glória a Deus. Queria eu ser considerado Pedro, eu sou mole, sou, né? Mas deixa eu quietinho. Eu estou mais para João quietinho ali, no canto. Vai, Jesus, diz quem é que vai trair, olha. Né? Não, às vezes, sou mais brando. Por vezes, a gente só alcança essa capacidade de mansidão quando a gente permite que Deus trabalhe os nossos corações, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso cerne, que é a nossa alma, para que nós vivamos um processo de maturidade no Senhor, que nos faz refrear nos nossos posicionamentos, nos nossos sentimentos e especialmente nas nossas falas, mas que não diminui em 1 centímetro a paixão que nós temos por Cristo. Veja, vocês vão ver através da fala que Pedro tem, que nós vamos dissecar aqui, que o Pedro intempestivo se transforma num Pedro um pouco mais brando, mas o fogo e a paixão que ardia no coração de Pedro não recuou 1 milímetro sequer. Deus é capaz sim de transformar a nossa personalidade, o nosso caráter, as nossas vidas completamente. Mas o que não pode mudar na nossa relação para com Deus é o nosso amor, a nossa paixão pelas almas, a nossa vida no altar, o nosso amor pelo Evangelho, propagar as almas que o Evangelho é verdadeiro e especialmente que um dia Cristo retornará. Você gostando ou não, querendo ou não, Ele voltará para buscar os explosivos ou os mais brandos, mas principalmente aqueles que amam Jesus, que são aqueles que agora darão glória a Deus. Versículo 8 e versículo 9, Pedro inicia dizendo assim, inicia concluindo, porque ele já falou sobre a relação marido e mulher anteriormente. Concluindo, parece que ele usa a relação marido e mulher para falar sobre mansidão. Aí ele fala assim: concluindo, tendes todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo o mal com mal. Parece Pedro que está falando, o cara que torou a orelha de um outro. Não retribuindo o mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai. Porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes a bênção como herança. O ex-explosivo, o ex-irritadício, chateado, de respostas ásperas, agora está dizendo assim: opa, tende o mesmo modo de pensar. Primeiro, o que é isso? A igreja de Cristo precisa viver em unidade. Você pode dizer amém? E unidade é diferente de unicidade. Unidade é o que está descrito na Bíblia assim: há um só Deus, há um só batismo, há uma só igreja. E eu creio que quem vai subir é a igreja do Senhor. Não vai subir a Assembleia de Deus, não vai subir a Cristotema, não vai subir a Presbiteriana, vai subir a igreja unida, lavada e remida pelo sangue de Jesus.
Unicidade é quando a gente ouve a voz de um soberano. E esse soberano não é Deus. Alguém que toma o lugar de cabeça e impõe a sua vontade, suas ideias, seus conceitos, para que as pessoas sigam sem nenhum tipo de contraponto. É quase que uma ditadura. E Pedro está dizendo assim, ó: mesmo havendo diversidade entre vós, diversidade no sentido de conceitos humanos diferentes, porque aqui os nossos usos e costumes são diferentes de uma Assembleia de Deus. Os nossos usos e costumes e até a teologia são diferentes de uma presbiteriana. Mas o Pai é o mesmo, o Filho que nos lavou é o mesmo, o batismo que nos remiu e sepultou o velho homem é o mesmo. Aí uns dizem que por aspersão, outros que por imersão, mas o que importa é que a gente nasça de novo em Cristo Jesus. E Pedro está dizendo isso: tenham o mesmo modo de pensar, vivam em unidade, porque só existe um cabeça, o nome dele é Cristo, e aqui estão os membros, e quando um dedão do pé sente, todo o resto dos membros devem sentir. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se os escândalos que alcançam as igrejas no Brasil não nos incomodar, tem algo errado, precisa doer em nós. Quando um pastor peca, quando o pastor cai, quando a liderança é devassa, prostituída, porque ali existem homens e mulheres que ouviram a palavra de Deus, foram libertos pelo poder opressor do maligno, mas pelo vacilo de um homem, Deus não vai deixar de ser Deus. Por causa de um erro de uma pessoa, o Senhor continua assentado no alto e sublime trono, e só a orla do seu vestido inunda todos os céus e chega a sua glória até a terra. Diga para quem está do seu lado: Deus continua sendo Deus, independente da posição humana. Agora só vai glorificar a Deus aqueles que se posicionaram como servos verdadeiros do verdadeiro evangelho de Jesus, o verdadeiro que cura, liberta e requer renúncia, porque a gente não vai ser conivente com o pecado. Se tiver errado, a gente vai apontar, e essa igreja é assim. Mas se tiver correto, a gente vai glorificar o nome do Senhor. E aqui flui águas que vêm diretamente do poço que não tem fim, a Bíblia Sagrada. Aí Pedro diz assim: tem o mesmo modo de pensar, demonstrem compaixão e amor entre os irmãos, sede misericordiosos. Nem está parecendo Pedro, isso é outro cara aqui. Isso é Peter que está falando. Sejam humildes. E ainda diz assim: não retribuam o mal com o mal, ou até mesmo uma ofensa com outra ofensa. Meu amigo, Pedro aprendeu na escolinha de Jesus. E na escolinha de Jesus, quando a gente senta do lado dele, ele diz assim, ó: te bateram, foi? Oferece outra face. Na escolinha de Jesus, Jesus diz assim, ó: exigiram que andasse com você 1 milha, ande 2. Na escolinha de Jesus, as pessoas dizem assim, Jesus diz assim para a gente: pediram a tua túnica, entrega também a capa. Sofre o que for possível por amor do evangelho, porque isso é aprender na escola de Deus. E muitas vezes a gente pega essa situação para concluir que crente é besta, não é isso? Só que eu preciso dizer que crente não deve ser otário. Me perdoe a expressão, meu irmão. Se você é um crente bobinho, isso cai por terra hoje, em nome de Jesus. Sim, se nos ofenderem por causa de Cristo, a gente vai continuar glorificando o nome de Jesus. Mas se alguém vier nos caluniar, difamar, levantar falso contra nós, existe uma coisa chamada direito civil e criminal que a gente pode usar em nosso favor, porque crente não é otário. Diga para quem está do seu lado: não seja um crente
bobinho, ou besta, ou enganado. Abra seu olho. Amém? Tudo isso, oferecer a outra face, andar mais uma milha, entregar até mesmo a capa junto com a túnica, não é ser bobo, não é ser besta. Isso daí é cumprir a ordenança de Deus. Mas em determinada situação que vierem nos enganar, levantar um falso, ou nos golpear no sentido de golpe mesmo, financeiro, a gente não vai aceitar isso em nome de Jesus. Eita, rapaz, mas do outro lado da linha tem um cara dizendo que estão sequestrando minha filha aqui. A menina até gritou lá dentro, se liga, é golpe. Não seja bobinho. Eita, rapaz, eu sou crente, eu devo dar realmente o Pix para o cara e os dados para ele. Não seja bobo. Não seja bobinho. Deus não quer isso de você. E ele completa ainda dizendo assim, ó. Porquanto foi justamente para esse propósito. Que propósito? De abençoar, ao invés de pagar o mal com o mal, que fostes convocados, a fim de também receberdes a bênção como herança. Diga para quem está do seu lado assim, eu posso abençoar a sua vida agora. Lança uma palavra de bênção sobre a vida do teu irmão aí agora. Foi para isso que você foi chamado. Foi com esse propósito que Deus chamou a sua vida. Lançar uma palavra de bênção, de paz, de prosperidade, de unção, de misericórdia, de graça, continuamente sobre a vida das pessoas. E eu declaro que amanhã, quando você chegar no seu trabalho, você vai abençoar as pessoas. E eu declaro que quando você chegar na sua faculdade, ou onde você estiver, você vai dizer, olha, toda ofensa aqui está repreendida. Eu abençoo a sua vida com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Verso 10 e 11 diz assim: portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz e nela persevere. Escuta só o que é que o apóstolo cortador de orelha está falando agora. Quem quiser amar a sua vida e ter e ver dias mais felizes, tem uma condição: refrear sua língua do mal, afastar os seus lábios da falsidade, afastar-se do mal. E não só isso, porque afastar-se do mal é pouco. A gente precisa praticar o bem e buscar a paz e nela perseverar. Abra aí, minha irmã, Tiago 1:26. Em Tiago 1:26 a palavra diz assim: se alguém se considera religioso, se alguém se considera espiritual demais, se alguém se considera muito próximo de Deus, ligado, porque religião é religar a Deus, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor algum. Tiago, irmão de Jesus, está dizendo assim: olha, não adianta nada vir na igreja, primeiro domingo, no primeiro culto do domingo, no segundo culto do domingo, na quinta do clamor, cada dia da semana, visitar um PG, fazer parte de 8 ministérios, se você tem a língua ferina. E me desculpe falar a verdade, mas eu não vim para enganá-lo. Se tem um lugar onde existe línguas ferinas, são nas igrejas. E ele está dando aqui a condição, Pedro, que se você amar a sua vida e quer ver dias felizes, quem aqui quer ver dias felizes? Eu declaro muitos dias felizes sobre nossas vidas, meus irmãos. Refreie a sua língua. A língua é o órgão do corpo humano que tem a capacidade de abençoar e tem a capacidade de amaldiçoar, que tem a capacidade de matar. Uma palavra, meu amigo, ela tem poder. O senhor já deve ter ouvido, né, pastor Cássio? Palavras que feriram de morte.
palavras. Não precisa ser uma atitude. Não precisa ser uma apunhalada. Não precisa ser um tiro. Uma palavra mal colocada. Porque a língua não estava refreada. Efésios 4, 25. Afastar-se da falsidade. A Bíblia diz que, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira. Diga amém. Falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Eu quero declarar sobre essa igreja que o pai da mentira não tem vez. O pai da mentira é o diabo, ele está repreendido, neutralizado, amarrado no nome poderoso que há em Jesus. Se no teu cérebro e na tua língua havia mentira, a partir de hoje só tem verdade, ainda que essa verdade doa. E principalmente, a maior de todas as verdades, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É essa verdade que está na tua boca. Toda vez que o evangelista João fala da palavra verdade, ele escreve com V maiúsculo. Ele está falando, não é de um conceito, ele está falando de uma pessoa. Conhecereis a verdade, Jesus, e ele vos libertará. Eu sou, escrevendo João, as falas de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Toda vez que se fala a verdade, está falando de Jesus. E nessa igreja, eu glorifico ao nome do Senhor, pelo olhar no olho, pelo falar a verdade. Ainda que essa verdade seja dura. Agora, alto lá, existem formas adequadas de falar a verdade. Mas tu é um cara safado, desculpa aí, irmão. Aí é complicado, meu irmão. Se você tem intimidade, né, pastor? Aí você já tem uma intimidade maior, já sabe até onde pode ir. Tinha uns 2, 3 amigos que eram um pouco mais próximos. Rapaz, tá esculhambado o negócio, né, irmão? Aí a gente já chega um pouco mais firme, né? Mas há modos de se falar a verdade sem precisar enfeitar demais o pavão, né? Também, não precisa também de muito arrudeio. Eu não sou bom nisso, viu? Eu geralmente, para conversar um olho no olho da pessoa, eu dou uma volta em Surubim, Petrolina, para chegar onde é que eu quero, mas eu chego na verdade, né? Chego no fato que está incomodando, enfim. Coloca aí Provérbios 3, 27, minha irmã, por favor. Ele não falou de refrear a língua, falar a verdade. Agora Provérbios 3, 27 e 28 diz assim: sempre que possível, não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda. Não respondas simplesmente ao teu próximo. Vai, volta amanhã, eu te darei algo, se tens disponível agora e podes ajudar. Nessa igreja, a gente não só não pratica o mal, diga amém. A gente faz o bem. Porque existe uma diferença muito grande em quem não pratica o mal e fazer o bem. Se alguém está precisando nessa igreja hoje, estou falando agora, aqui na nave do templo, de uma cesta básica, procure um de nós. Porque a igreja vai se posicionar para ajudar a sua vida. Esse é o papel da igreja. O que eu não posso é ouvir o meu irmão falando de uma demanda e ele dizer assim para ele: vamos orar. Sim, ele precisa de oração, mas ele precisa ser nutrido e alimentado. Isso não é tratar os irmãos com esmolas, isso é tratar com compaixão. Jesus, movido de íntima compaixão, viu que aquelas 20.000 pessoas estavam padecendo de fome. O que é que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. É o suficiente para o milagre acontecer. Você pode dar um glória a Deus? Deus vai usar o pouco de muitos aqui para abençoar a vida de tantos outros. Vidas que a gente nem vai alcançar com a vista, serão abençoadas pela prática do bem. Versículo agora de Efésios 4, 31 ao 32. Refrear a língua, afastar-se da falsidade, praticar o bem.
toda amargura, largar o mal, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados. Dê um glória a Deus, meu irmão. Do meio de vós, bem como toda a maldade. Verso 32. Pelo contrário, sede bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Como é que você quer ser perdoado se você não perdoa? Como é que você quer ser tratado bem se você não lança uma semente do bem? Não adianta apenas, mais uma vez, não praticar o mal. É preciso praticar a bondade, a benignidade e fazer isso que está escrito em Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 é Pedro falando. É estranho, mas é Pedro. Continua sendo o mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que torou a orelha, é o mesmo Pedro. Esforçai-vos para viver em paz com todos. E as pessoas, aqui não é Pedro não, Hebreus a gente não sabe não, viu? Mas Pedro é quem falou aqui sobre viver em paz. Em paz com todas as pessoas. Rapaz, paz com todas as pessoas. Me responda com sinceridade, é fácil ou é difícil? Para mim é impossível. Principalmente, eita, vou falar não. Ia falar, ia ofender alguém, ia ser difícil. Volta lá, naquele versículo, irmão, Hebreus 12, 14. Esforçai-vos. Por que é difícil? Porque precisa de esforço. Esforçai-vos para viver em paz com todas, algumas pessoas não, todas as pessoas, em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Meu irmão, olha que chave aí. Se você não viver em paz com todas as pessoas, em uma vida de santificação, você não vai ver Deus. Meu irmão, é bronca, velho. É complicado. É por isso que o escritor está dizendo, esforçai-vos. Diga para quem está do seu lado, eu vejo em você o esforço para manter a paz nessa igreja, na tua família, no teu ministério, na tua vida conjugal, vá glorificando o nome do Senhor, na relação com os teus filhos, no teu trabalho, na tua faculdade, no Pelópidas Silveira, quando o cara passar na tua frente, e você vai se esforçar para manter a paz com ele, em nome de Jesus, porque você vai para o céu. Quer conhecer um crente? Duas coisas, dê uma bola para ele, que é porrada, meu irmão. Eu já participei de um negócio chamado Copa Cristã. Nunca mais eu faço isso na minha vida. Cadê Fábio? Tá aí, paulista? Tá aí não, né? Ele participou. Eu já briguei com o Fábio. Meu irmão. Porque aquele cara fazia gol direto. O cara era do esporte, era do Porto. Jogava demais. Briguei demais, meu irmão. Estou revelando agora. Tive problema com ele. E quer conhecer também, vá no Pelópidas Silveira. Entre no Pelópidas, veja um abençoado furar a fila na sua frente, sentar no lugar de um idoso, e você ouvindo assim de Jesus, pratique a paz com todos. E a santificação, senão você não vai ver Jesus. É perfeição isso? Não, é esforço. E eu declaro cada vez mais esforço para você. E quanto mais você tiver em guerra para alcançar a paz, Deus vai requerer de você ainda mais esforço. Versículo 12, lá de 1 de Pedro 3. No versículo de número 12 de 1 de Pedro, diz assim: porque os olhos do Senhor, tudo isso aí, refrear a língua, praticar o bem, não fazer o mal, largar a falsidade, tudo isso é porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra quem pratica o mal. Escuta só, há uma recompensa para quem refreia a língua, para quem pratica o bem, para quem semeia a paz. Os olhos do Senhor estão continuamente sobre cada um de nós. E ainda mais, os seus ouvidos estão inclinados a ouvir cada um dos nossos clamores.
Não é assim com quem pratica o mal. Olha o que acontece com quem pratica o mal. A face do Senhor volta-se contra quem pratica o mal. Escuta só. Tu está vivendo a tua vida, já está difícil viver sendo do time de Deus. Imagine praticando a perversidade e Deus fazendo assim. Pai, bicho, não é possível. Praticou o mal. Mas não é um vacilo. Mas não é um pecado. É uma vida constante de práticas compulsivas, compulsórias do mal. Continuidade, um mal que está exacerbado no coração, impregnado na alma. Deus olha assim, meu irmão, vou virar, cara. Se está difícil caminhar com Jesus do nosso lado, imagine Jesus dizendo assim, o Senhor vai voltar a face contra você. Diga misericórdia. Irmão, a gente para de praticar o mal depois de uma palavra dessa, amém? Amém. Ou pelo menos vai buscar praticar cada vez menos mal, porque o apóstolo Paulo fala que o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu nem quero que passe na minha tenda eu já fiz. Por quê? Porque a gente é nisiguento, é mau, pecador, a carne é podre, tanto é que ela nem vai subir para o céu. Esse que vos fala é dos pecadores, o principal. Pense não, que eu sou bonzinho, não. Não sou, Jesus conhece a peça. Mas ainda assim, conhecendo a peça, ele decidiu restaurar a peça, decidiu construir um vaso novo, construir uma história nova e dizer, olha, quando eu olho para a terra, eu não enxergo mais você, mas eu enxergo o sangue do meu filho que te lavou. Versículo 13 e 14. Ora, e quem vos fará mal se sois zelosos de bem? O apóstolo Pedro fala isso e dá a entender que ninguém vai fazer mal a gente, já que a gente está zeloso em fazer o bem, né? Aí ele mesmo responde, não pense isso não, que ninguém vai lhe fazer o mal não. Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em justiça, sereis felizes. Eu vou repetir para a igreja, para você glorificar o nome do Senhor. Olha, você faz o bem, mas não pense que você não vai sofrer porque pratica a justiça. Todavia, ainda que alguém pratique uma injustiça com você, sereis felizes. Apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses de dentro de uma prisão, açoitado e preso por um julgamento completamente atravessado. Diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. A injustiça vai vir, a perseguição vai vir, o flagelo, a aflição, a luta, a depressão, mas todos eles não nos impedirá de vivermos a felicidade plena pelo qual Deus está nos preparando para viver na Nova Jerusalém. Versículo de número 10 e 12 ao 12 de Mateus 5. Vê se Pedro não aprendeu com a escolinha de Jesus e está repetindo o que Jesus falou. Mateus 5, 10 ao 12. Bem-aventurados, o que significa bem-aventurado? Feliz. Pedro falou agorinha. Pedro disse assim, olha: todavia, ainda que venhais a sofrer injustiça, sereis felizes. Jesus: feliz ou felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Próximo versículo: feliz sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Agora escuta só, foi por minha causa, Jesus. Não foi por causa de Lula, não foi por causa de Bolsonaro que lhe feriram. Feliz se lhe ferirem não é porque falou do esporte, ou se lhe ferirem porque disseram, eita, o Santa Cruz está na série D, estou machucado. Não, felizes
se vos insultarem e perseguirem por causa de mim. Próximo versículo. Exultai e alegrai sobremaneira, pois esplêndida é a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram Isaías, perseguiram Daniel, perseguiram Sadraque, Mesaque, Abdenego, perseguiram Moisés, que viveram antes de vós, e você não é a última Coca-Cola do deserto. Jesus foi perseguido, por que você não vai ser? O evangelho de hoje é só prosperar. É só bênção, só bom, é bondade. A bondade me seguirá, é maravilhoso, eu creio. É um versículo bíblico. Mas não é só bondade, tem perseguição, tem luta, tem dificuldade, tem renúncia. E tem uma recompensa esplêndida. Diga para quem está do seu lado: existe uma recompensa sobre sua vida. E ela é esplêndida. Você sabe definir esplêndida? Meu irmão, é um negócio exponencial. É um negócio maravilhoso. Sabe qual é a recompensa que aguarda aqueles que são felizes porque são perseguidos por causa de Jesus? Uma coroa da vida, onde traça não pode corroer, ladrão não pode roubar. A gente assentando junto no trono com o nosso Deus. Ele abrindo as portas de Jerusalém, dizendo assim: vinde bendito de meu Pai, para a casa que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Mas os infelizes vão ouvir o quê? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Corte rápido, Tramontina. Versículo de número 15 de 1 de Pedro. Eu estou já caminhando porque é até o 18. A Bíblia diz que versículo de número 14, ele diz assim, ó: todavia, ainda que venhais a sofrer porque viver de justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis. Tu está com medo, da injustiça? Não tenha medo. Portanto, por causa de ameaças, nem vos alarmeis. Meu irmão, o negócio nem aconteceu e o camarada já está, meu Deus, e agora o bicho pegou. Não vos alarmeis. Se estão sendo injustos com você por causa de Jesus, Ele tem uma recompensa esplêndida. Versículo 15, antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Esse versículo foi o que ardeu em meu coração para a gente trazer essa palavra, que tem por tema: Jesus é a resposta, Jesus é a nossa esperança. Escuta só o que Pedro está dizendo. Antes de temer, antes de se atemorizar por causa da injustiça, da perseguição, reverenciai a Cristo. Glorifiquem o nome do Senhor em vosso coração e estejam preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Pedro está dizendo assim, vai se levantar a gente, não apenas para afrontar você, mas para afrontar o Cristo que vive em você. Esteja preparado para responder sobre quem é a tua esperança. E sabe quem é a nossa esperança? Coloca aí, Colossenses 1, 27. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em Aquiles, a esperança da glória. Cristo em Pedro, Pastor Cássio, a esperança da glória. Cristo em Suene, a esperança da glória. Cristo na Cristo é o tema, a esperança da glória. O mundo precisa de uma resposta. Cristo em você, a esperança da glória. Quando alguém nos perguntar que rádio você... Não. Quando alguém lhe perguntar ou lhe ofender sobre que Cristo é esse que você segue, você vai dizer assim para ele, Romanos 7,
24 e 25. Você vai dizer assim: miserável homem que sou, não sou nada. Quem me libertará desse corpo de morte? Aí a pessoa perguntou sobre Cristo. Primeiro você vai desaparecer. Eu sou miserável, eu não sou nada. Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que agora vivo na lei de Deus e não mais na lei do pecado. Quando alguém lhe perguntar que esperança é essa que você vive, você vai dizer para ela o Salmo 33, versículo 20 ao 22 assim: todo o nosso ser espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e a nossa proteção. No Senhor se alegrará o nosso coração, já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. Derrama sobre nós a tua bondade, ó Senhor, em proporção às esperanças que em ti depositamos. Toda a nossa esperança está em Jesus. Versículos 16, 17 e depois o 18 para encerrar. No versículo 16 e 17 o apóstolo diz assim: contudo, fazei isso o quê? Tenha a resposta, que Jesus é a resposta e Jesus é a esperança. Contudo, faça isso com humildade. Não faça com altivez. Não faça com soberba. Não faça se achando. Tenha humildade e respeito, conservando a boa consciência, de tal maneira que os que falam com a malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. Por quê? Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Ele está dizendo assim: olha, você tem a resposta para qualquer calúnia, difamação que venha do diabo ou do inferno. Você pode dizer amém? Mas essa resposta a gente vai dar com humildade no coração, sabendo que não somos nada. Quem é Cristo em nós, a esperança da glória. E ele ainda vai dizer assim: porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por praticar o mal. Eu declaro sobre a vida dessa igreja que qualquer calúnia que venha do inferno não é maior do que a vida de santidade que as pessoas aqui vivem. Eu declaro que se o diabo se levantar sobre cada um de nós, aqui tem um povo que não apenas não pratica o mal, como faz o bem diante do Senhor, e com humildade de espírito reconhece que não somos nada, Cristo é quem é em nós. Mas eu preciso fazer uma pergunta para você. Esse dia vai chegar, viu? Eu não sei quando, mas vai chegar. Quando começar, não se, quando começar a perseguição aos crentes no Brasil? Quando? Não se, quando? E os cristãos forem julgados injustamente por sua prática de fé, vão encontrar elementos que te acusem de ser cristão, ou você vai ser declarado inocente porque não é um cristão? Você consegue pensar sobre isso? Começou uma perseguição no Brasil. Se você professa fé em Cristo, se você crê que Deus Pai é todo-poderoso, que Ele criou os céus e a terra, se você crê no credo dos apóstolos, na santa palavra de Deus, você só basta viver isso. Vão encontrar alguma evidência de que de fato você serve a Cristo? Ou vão dizer assim: não, pô, naquela casa ali, deixa passar. Aquela ali não é crente não. Para que perseguir esse cara? Ele não incomoda a gente. Para que perseguir? Olha o que Pedro está dizendo. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, porque só vai começar uma perseguição se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Se levantar uma perseguição sobre essa igreja tem homens lavados e remidos pelo sangue de Jesus.
homens e mulheres de Deus, que não apenas praticam bem, não são omissos diante dos desafios que Paulista, Pernambuco e o Brasil nos apresentam. Não são omissos diante dos desafios que cada vida que vem até esse altar entrega a sua vida a Jesus apresenta. Nós nos posicionamos, e se começar uma grande perseguição, a gente vai estar preso igual o apóstolo Paulo, e dizendo assim: alegrai-vos o Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos, porque mesmo no cárcere, Jesus está conosco. Verso 18 para terminar. No verso 18, Pedro diz assim: contudo, fazei isso, com humildade foi o verso 16. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez. Não bastava ele usar o exemplo na teoria, ele vai mostrar agora na prática. Ah, não quer ser perseguido não quer sofrer aflição não, é? Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados. E o apóstolo ainda diz assim: foi o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, o Deus vivo pela carne morta, com o propósito de conduzir-nos até Deus. Ele sofreu a injustiça, foi morto. De fato, ele foi morto na carne, diz o apóstolo Pedro, mas está vivo. Você não entendeu isso? Ele sofreu perseguição, foi injustiçado. Olha as injustiças que falaram sobre Jesus. Jesus foi acusado de blasfêmia porque ele dizia que era Deus. Mas Jesus é Deus, diga glória ao Senhor. Ele foi acusado de profanar o sábado. Mas não sabiam os judeus que ele é o Deus do domingo, do sábado, da segunda, da terça, de todos os dias do calendário. Ele foi acusado de ser filho de Belzebu. Às vezes eu vejo os crentes, meu irmão, se escandalizando com as coisas. Eita, estão chamando Jesus disso. Meu irmão, lá na época, de tete a tete, disseram assim a ele: ele era filho de Belzebu, tu é filho de Belzebu. Tu faz a tua obra, porque o diabo está contigo. Aí Jesus olha para essas pessoas, os fariseus, e diz assim: ó, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Porque blasfemar contra o Espírito Santo é você acusar Jesus de fazer obras pelo diabo. Não é você dizer assim: Espírito Santo, tu é feio. Isso não é, isso é meninice. Ninguém sai por aí dizendo: Espírito Santo, ei. Isso não é blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é dizer assim, ó: Jesus é filho do diabo. Que é o que aqueles homens estavam fazendo. Olha a acusação que colocaram sobre Jesus. Disseram assim, ó: está aí o rei de vocês, dos judeus, o flagelado. Acusaram Jesus de subversão ao judaísmo e ao Império Romano. Acusaram Jesus de desobediência a César e de corromper o povo judeu. E sabe qual foi a resposta? Olha o tema ali. O tema: Jesus é a resposta e Jesus é a esperança. Sabe qual foi a resposta de Jesus diante desses acusadores, diante dos seus chacais, dos seus algozes? É o que está escrito em Isaías, no capítulo de número 53. E eu encerro agora lendo esse capítulo que diz assim: Coca-Cola do deserto, baixa a bola. Bruno, baixa a bola. Tu vai ser perseguido sim. Tu vai sofrer aflição sim. Baixa a bola. Baixa a bolinha. Porque o meu filho se fez homem e sofreu. Por que tu não vai sofrer? Vai sim. Mas tem de bom ânimo, porque o meu filho venceu o mundo e você vai vencer também. Olha a resposta daquele que é a nossa esperança. Fica de pé comigo, meu irmão. Eu vou ler essa resposta com você de pé. Eu queria que você glorificasse a Deus na medida que você entendesse esse texto. Só se você entendeu o trecho desse texto que diz assim:
Ele foi transpassado por causa das nossas culpas e das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, foi humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. A resposta de Jesus foi o silêncio. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, e como uma ovelha que permanece muda diante de seus tosquiadores. Ele não falou uma só palavra. Por intermédio de um julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. E por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios. Ele ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi o propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E logo depois do sofrimento, Ele contemplará o resultado da sua obra e o empenho da sua alma. Ele ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo que deu a vida pelos injustos, justificará muitos e tomará sobre si mesmos as mais obras dos seres humanos. E por esse motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelas suas transgressões intercedeu. Nós não somos nada, meu irmão, não somos nada. Mas em Jesus nós somos filhos de Deus. Mas em Cristo nós somos herdeiros dele, co-herdeiro de Deus. Diante das injustiças, a opção dele foi o silêncio. E era o silêncio porque foi por você. E você, eu não estou aqui para lhe enganar, passará por aflições, mas nenhuma delas vai se comparar com o Calvário. Nenhuma delas vai se comparar com a cruz. Mas a cruz está vazia por mim e por você. Mas o sepulcro está vazio por mim e por você. E o trono está ocupado por mim e por você. Jesus é a única resposta possível para nós. Venha, Jesus. Tu és a nossa esperança, Pai.